Olá, boa noite a todos para mais uma noite da nossa live Gestão em Foco. E hoje o nosso tema é missão, valores e visão da empresa. E a nossa convidada hoje é a Adriana, ela que é agrocoach. Ela trabalha aí na área de palestra, treinamento. Gostaria de estar convidando todo mundo aí para estar entrando, falando de onde que é, se já sabe mais ou menos aí quais são as suas visões, os seus valores da sua empresa, sabe qual é o seu propósito. A Adriana já está aqui, vou estar convidando ela para participar junto conosco. Primeiramente, já quero agradecer a todos que estão presentes e a todos que vão assistir essa live depois. Também convido para estar seguindo o nosso canal, seguindo o canal da Adriana. Ela também tem muito conteúdo aí na área empresarial, na área do agro. Ela também é coautora aí de um livro best-seller. Então, a nossa live hoje assim tem muita coisa aí, muita novidade. Então, vamos lá. Boa noite, Cris Chas aqui, ó. Tudo bem, Anderson? Boa noite, obrigado. Tô só esperando aqui mandar o convite certinho para Adriana. Ela já tá aqui conosco. Convite aí, tá bom? O quadro Gestão em Foco, ele nasceu com a intenção de trazer informação de qualidade, né? Público do agro. E aí, a segunda-feira, eu tô com esse projeto aí das lives. Oi, Adriana, boa Oi, noite, tudo bem? boa Você tá me noite, tudo vendo? bem? Tô Tudo? sim, e você? Tô bem, graças a Deus. Mulher, eu não tô te vendo, mas minha amiga falou que o Instagram tá desse jeito aí. Ó. Às vezes a gente não consegue ver as duas ao mesmo tempo, mas eu tô te ouvindo. Mas Tá eu bom? tô te Você vendo. tá me vendo, né? Pois é, eu só Tô. consigo me ver aqui, eu não te vejo, mas tranquilo, a gente toca a live assim, tá acontecendo esses erros. Às vezes só um vê, às vezes fica preto. Então hoje você tá conseguindo ver, tá tranquilo. Tá bom? Tá bom. Adriana, eu gostaria que você se apresentasse aí pra gente, tá bom? Falar um pouquinho de você. Ah, o pessoal tá vendo Em- nós duas, bacana, isso aí, ótimo, perfeito. Tá. Obrigada, Tailane. Ô, Ah, Ale, obrigada sim, pelo convite. Muitas pessoas talvez não vão poder assistir agora, mas vão poder assistir depois. E é uma honra estar falando aqui desse trabalho, né, que eu venho desenvolvendo. E começou lá em 2003, né? A Crystal Green, eu junto com meu marido, nós idealizamos uma empresa, e essa empresa esse ano comemorou 20 anos. Então, nossa, nós muito tempo no somos mercado. sócios desde 2003, né? É uma empresa familiar que nós prestamos serviços para outras empresas familiares do agro, né? Ele na parte de agronomia. E hoje eu atuo na parte de inteligência emocional, bem-estar e dou palestras, né, nessa área. E o trabalho começou lá em 2015, né? Então vai fazer 8 anos que eu venho estudando sobre comportamento, com foco em neurociência. E atualmente também eu trabalho com constelação familiar sistêmica. Legal, E conheço. nessa caminhada, você falou bem, né, que eu tenho 2 livros como coautoria publicada. O Fases, ele virou best-seller, né? E, inclusive, um dos capítulos, né, são 10 comportamentos para você empreender. E um dos comportamentos é a disciplina, que eu comento no capítulo. E tem também a missão, que é um dos comportamentos, valores, missão e visão. Né? Esse livro aqui, ó, acho que dá. E outro livro que eu sou coautora é o livro Elas, né? Esse aqui também. São os comportamentos femininos da inteligência emocional. E dando um spoiler, né, tá para ser lançado um livro agora que vai se chamar Inabalável. E, Eita, e eu falo no capítulo do livro
livro eu falo sobre o que não disseram a você sobre felicidade e estresse. Os meus estudos com relação ao estresse vieram, né, dessa parte toda comportamental. Para você entender, eu vim de uma área de ciências exatas, né, eu vim da área da computação, e eu senti muita necessidade por ter passado por um burnout, né? Aliás, foram duas crises. Eu senti a necessidade de entender mais o funcionamento do ser humano no sentido com relação ao bem-estar, como que se diz assim, o que traz realmente bem-estar para nós, que hoje é chamado de felicidade. E o que condiciona os estresses, né? Nós não é que a gente deva anular o estresse na nossa vida. A gente tem que aprender a lidar com situações estressantes, né? E é isso. É, ô, Adriana, eu quero já te pedir Oi, desculpas se eu não conseguir interagir bem com você, porque eu não tô te vendo, tá bom? Tranquilo, tá mas a bom? gente vai conseguindo levar por aqui. Eu tô ouvindo bem você. Tá Então também bom. quero te agradecer por você estar aqui, né? É uma honra para mim. Eu tive o prazer de te conhecer, né, lá na Agro Brasília. E Oi. assim, eu já te seguia, eu admiro o seu trabalho, sabe? E assim, tenho você como referência, tenho como modelagem, isso eu tenho orgulho de falar. É uma das mulheres que me inspira no agro. Então, nossa, assim, mega encantada porque você veio, né, estar aqui conosco na noite de hoje. E aí a gente vai começar falando sobre propósito, porque muitas pessoas confundem o que que é o propósito, né? Então, eu acho que você é uma pessoa qualificada para poder falar isso, né? Tanto o propósito da empresa como o propósito do indivíduo, né? É, o Alê, então, o propósito está muito relacionado também com o seu trabalho, né? Com o seu trabalho de gestão. E quando a gente atende um coach, né, na parte de. A gente procura identificar o seu propósito, né? Que a gente fala que a gente conduz o coach do estado atual para o estado desejado, que é o seu propósito. E nessa condução, né, que a gente leva esse coaching tanto na carreira do agro quanto na vida pessoal, é justamente isso. A gente faz com que o coach entenda que ele não vai estar sozinho nessa caminhada, né? Que é uma autodescoberta. A gente fala que é o autoconhecimento, vai fazer ele potencializar. Não que ele vai cortar caminhos, mas ele vai fazer mais rápido. Então, a gente é capaz de guiar esse coach rumo ao seu propósito, né? Desejado. A gente fala que é o porquê, né? Porquê que ele quer porque quer, né? Esse é um propósito. E o propósito, às vezes, é confundido com o objetivo, né? Porque o objetivo, ele é muito específico. O objetivo, ele é mesurável, né? A gente fala assim, como assim, Adriana, o objetivo é mesurável? Vamos supor, a gente que é da área acadêmica, né? Eu tenho muito o objetivo, é, vamos supor também na área agronômica, né? O objetivo seria produzir tantos sacos por hectare, né? Que se fala. Tá, mas qual seria o propósito? Né? O propósito, então a gente pode falar que o propósito seria, né, cuidar bem dessa planta, né, de todas as fases da cultura, para que ela consiga, né, atingir a produtividade desejada, o objetivo desejado, né? Então a gente fala que propósito é um pouco parecido também com missão, que às vezes se confunde, né? Hum. E o propósito, ele é mais genérico, né? E a missão, ela tende a ser mais específica. E aí a gente pensa assim, quando se fala assim, missão, propósito, visão, valores, né? É um tripé, né? E é muito, eu falo assim, que é muito comum, né? Quando
eu faço também quando a gente conduz tanto o coaching como uma empresa, ela se perde na identificação de valores, né? Muita gente coloca, por exemplo, assim, valores num quadro, né? Às vezes a gente tem valores na nossa empresa e muita gente fala assim: nossa, que lindo, maravilhoso. Não é para ser lindo e maravilhoso somente, né? É para ser funcional, ou seja, é realmente o que a empresa valoriza. Tanto que valores são fortes, né? Ou eu já passei para valores, né? Porque valores, missão e visão, às vezes propósitos são bem alinhados, né? Eles têm que estar consistente. E uma das coisas que eu vejo também, que quando eu conduzo meu coaching nesse alinhamento de propósito, nesse alinhamento de missão, né? Na condução, identificar os valores, né? Porque muitas vezes o que acontece nos valores, né? Se, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim. Se o meu valor, né? Costuma acontecer isso. Se o meu valor, por exemplo, está muito alinhado com a vida profissional, mas o meu valor também é família, talvez a mulher ela fica na dúvida assim: bom, será que eu estou conseguindo gerenciar meu tempo? Porque se eu valorizo a família, talvez eu não tenha tempo suficiente para dedicar à família. Mas o meu valor também é profissional, eu dedico a minha carreira, né? Então, a gente, nessa condução de carreira, a gente procura alinhar os valores com o tempo, né? Com a gestão do tempo. E muitas vezes nós mulheres temos muito disso, alinhamento de valores da nossa vida e com relação ao nosso tempo. Bom, e aí a gente pergunta assim, mas por que é tão importante você saber o valor, né? Porque o valor, quando entra em conflito conosco mesma, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente dá muita importância para a nossa vida, e a gente não consegue alinhar ele na nossa vida, aquilo que a gente considera de valor e não consegue alinhar na nossa vida, a gente sente uma certa aflição, a gente fala que a gente não está tendo tempo suficiente, o tempo está andando demais, a gente está com pressa, a gente ouve falar muito disso, e no fundo, a gente começa a se perder na satisfação da vida, porque o valor alinhado, né, com a nossa vida assim, nos traz bem-estar. Então, por exemplo, assim, vou falar, se eu valorizo a minha família e o tempo que eu tenho, eu dedico a ela, né, o suficiente, então eu tenho uma satisfação, né, um prazer meu, eu estou fazendo aquilo que gosto, que identifico. Então, e aí eu estou alinhando a minha satisfação e meu bem-estar com os valores que eu considero importante para mim. E aí a gente não dá, às vezes, tanta importância a esses valores, mas esses valores bem alinhados na nossa vida, né, é o que nos guia, nos dá equilíbrio, nos traz um significado e satisfação de viver, né? Que a gente fala também o bem-estar. E a gente fazendo o que a gente valoriza traz uma sensação de mais prazer de viver, né? E aí eu falo assim, gente, mas o que tem a ver esse valor pessoal com o valor da empresa, né? E fazendo uma das mentorias, né? Assim, eu não paro de estudar e eu considero o conhecimento, ele faz parte de um dos valores meu, inclusive do meu marido, inclusive da empresa da Cristal Green, né? E quando nós contratamos os colaboradores, né, para trabalhar com a gente, para agregar na equipe, a gente assim, é essencial que você consiga alinhar e identificar o valor da pessoa para que agregue na sua equipe. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Um dos valores nossos, né, que a gente está muito alinhado é o valor da confiança. E é muito forte esse valor da confiança,
um confiar no outro, né? Tanto os nossos clientes, a confiança que eles têm conosco, né? A gente confia no nosso trabalho, a gente também entrega essa confiança, a gente demonstra essa confiança. A gente precisa de um colaborador que a gente confie, que a gente também se sinta alinhado com essa confiança, né? Você imagina, então, a gente trazer para nós um colaborador que não tenha o valor da confiança muito forte. Então, ele não vai conseguir se alinhar com essa empresa, né? E outro é o conhecimento, né? Se a gente, uma das, né, a gente fala que um dos valores fortes, né, tanto da vida pessoal minha e do meu marido, e é também da empresa, que é o conhecimento, se a gente contrata, a gente chama um colaborador para alinhar na nossa equipe, e ele não valoriza o conhecimento, aquilo que a gente transmite para eles, né? Vamos supor assim, o meu marido, por exemplo, né, na parte do campo, eu na parte comportamental e nas atividades de escritório mesmo, a parte burocrática, a parte de alinhamento interno. E se o colaborador não demonstra interesse por aquilo que é da área, é da nossa função, também não vai estar alinhado com a nossa empresa. Então, assim, é muito importante, né, esses valores nossos estar alinhado também com os valores da empresa, porque se você quer trabalhar numa empresa e os valores dessa empresa não está muito alinhado com os seus valores, também você não sente talvez satisfação de trabalhar nessa empresa, sabe? Então, assim, os valores são muito importantes, né? E eu falo que valor também é importante, inclusive, para o casamento. E muita gente fala assim, nossa, Adriana, você é tão diferente do seu marido, né? A gente pensa assim, o perfil comportamental, que é a minha área de atuação, né? Nós somos diferentes no comportamento, mas o que nos une são os nossos valores. E os valores é tão importante que às vezes se perde numa família, né? A gente o objetivo dos pais quando tem filhos, né, é levar esses valores para os filhos. E às vezes acaba se perdendo, né? Então, assim, o valor ele deve ser orientado. É lógico que quando você chega na fase adulta, você é capaz de decidir os seus valores, né? Mas que ele não se perca com o tempo, né? E nós como pais, eu como pai, né? Eu como mãe, procuro passar os mesmos valores que vêm de gerações da minha família para minha filha também, né? E tanto que o valor ele tem que ser bem definido e que todos, perante o sistema que você está, tem que estar alinhado com esses valores para que sejam dos princípios, né? A gente fala princípios dela existir. Então, uma família contém os valores fortes, como, por exemplo, a confiança, né? Uma empresa que tem um valor como a confiança, todos ali têm que estar alinhados com a confiança, né? E um dos valores também na nossa empresa é o compromisso. Então, assim, é um valor muito forte, a gente tem que estar comprometido, a gente se compromete a entregar o nosso melhor, né? No prazo estipulado, da maneira correta. E aí você vê, né, que a gente procura sempre fazer isso. E a gente entende que os clientes também, eles se identificam com a gente porque a gente está comprometido com o resultado que eles estão buscando. Esses valores, às vezes pode parecer assim, nossa, tão simples, né? Assim, tão identificar assim, meu valor é esse, meu valor. Não tem importância se o seu valor, por exemplo, hoje seja buscar o seu sucesso. Tudo bem, mas
O que você está fazendo para alcançar esse sucesso, se o seu valor é sucesso? Ele tem que estar alinhado com o seu propósito de vida, né? Com sua missão de vida. Porque você não consegue alinhar, encaixar, você se perde, né? A nossa essência está ali. E eu costumo falar assim, né? Que os valores, né? A gente comparar uma metáfora de uma planta, né? Por exemplo, eu entendo que os valores são as raízes, né? Estou usando uma planta de soja, que agora estão plantando soja, né? E que as raízes são os valores, né? Que vai sustentar aquela planta, né? O princípio dela, o sustento daquilo ali, para ela crescer, desenvolver, que é a missão dela, né? Crescer e desenvolver os princípios, que são as raízes fortes, né? Então, ela vai se crescer e desenvolver a estrutura da planta. E à medida que as folhas comecem a nascer saudáveis, né? Aí eu tenho a visão, né? É o futuro, é o que eu quero obter com a, o, 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 o caminho desejado, né? Aquele que eu almejo no médio, curto, no médio prazo, ou curto prazo, ou longo prazo. Sim, é verdade. Ô, Adriana, a Solange fez uma pergunta bem aqui, ela falou bem assim, ó, quando você trabalha com algo que não gosta, isso são considerados valores? Olha, é assim. Trabalhar com o que não gosta não necessariamente significa o valor, tá? Mas a gente precisa entrar em mais detalhe o que seria se não gostar. Quando você faz o que não gosta, existe primeiro, ou a gente aprende a gostar, porque será que por que eu não estou gostando? Né? Você começa a questionar. Existe a possibilidade de eu gostar? Porque a gente pode aprender a gostar. Se tiver muito difícil de você realmente não gostar, e daí vai existir uma insatisfação na sua vida, né? Então a gente fala que a gente está com o inverso da felicidade, né? Não quer dizer que é sempre, mas se para mim a satisfação, para o meu bem-estar é fazer aquilo que eu gosto e você faz o que não gosta, então não é algo que você está fazendo prazerosamente com satisfação. Porque muitas vezes eu falo, as pessoas falam assim, nossa, eu amo trabalhar. Trabalhar para mim é uma dádiva, um brilho. Então, quando você faz o que você gosta, né? Às vezes não é, o sinônimo não é só trabalhar. É algo muito além de trabalhar, né? De dar seu esforço, porque a palavra trabalhar significa trabalho, né? Algo talvez tenha uma conotação penosa, né? Nada. Mas se Uhum. você trocar o seu trabalho para falar assim, nossa, eu vou lá porque é algo que eu gosto de fazer, que é algo que me dá prazer. Então, existe um alinhamento entre trabalho e algo prazeroso, que te traga satisfação de viver, né? É Uhum. isso. É verdade. Você falando aí, eu até lembrei do coach também que eu até sigo, ele fala assim, quando você tirar o trabalho da sua vida e começar a fazer aquilo que você gosta e ser remunerado por aquilo, você nunca mais vai precisar trabalhar. E aí é Isso engraçado que mesmo. casa, né? É Justamente isso com isso que você está mesmo. falando. É. E outra coisa também que você trouxe aí, que eu fiquei assim analisando, que eu já vi em alguns casos de empresa, quase ninguém, assim, né? Quase ninguém, na verdade. Poucos empresários que entendem, né, a necessidade disso, quando não tem isso bem firme na empresa, então você começa a perceber que muitas coisas ali também desandam, quando ela não entende qual é o propósito, qual é a missão, qual é o valor, né, dentro da empresa. E é aquilo que você comentou aí, às vezes você vai contratar um funcionário que não tem nada a ver dentro da sua propriedade, dentro do seu escritório, dentro da tua organização, porque você simplesmente colocou uma pessoa ali e também você não tem uma linha, né, para poder direcionar e seguir, ó, eu quero esse tipo de perfil, porque esse bate de acordo com a nossa ideia, os nossos valores, tudo aqui dentro da empresa.
E aí eu fiquei E- imaginando isso, que eu já trabalhei em empresa que não sabia, Adriano. Tipo assim, contratava e ninguém sabia o que que tava lá. Tava produzindo alguma coisa. Então, você falando assim, Ale, eu comecei a questionar alguns produtores, né, assim, que são empresas, né? A fazenda é uma empresa. Hum, E você pergunta assim, mas quais são os valores, né, da sua empresa, né? E aí muitos ficam assim, eu não sei quais são os meus valores, né? Qual que é a minha missão, né? Qual que é a missão dessa sua empresa, né? E quando, porque a visão, a missão e os valores é a definição da sua cultura organizacional. Então, por exemplo, se ela está bem definida e você cultiva isso na empresa, todo mundo sabe, por exemplo, que que a gente trabalha a nível de confiança, de comprometimento, né, que é os valores da Cristal Green, os nossos clientes também conseguem alinhar e perceber isso. E aí você forma uma parceria de alinhamento, de confiança e comprometimento. Então, isso é importantíssimo, porque se um colaborador que entra na sua empresa e você não pode confiar, ele não tem compromisso que você valoriza, ele não está adequado, né? Não que ele não sirva, não é isso. Mas ele não vai também ficar satisfeito trabalhando ali, porque não está adequado com o valor dele. E o valor, quando é alinhado, ele traz satisfação de estar ali, de ser compartilhado, né, entre a sua equipe. Por isso é importante, né, mesmo as empresas, as fazendas, elas definirem os seus valores, né? Porque os valores, talvez não tem problema se os valores da família forem os mesmos valores, né, da empresa, mas é importante que ele seja cultivado, identificado, né, a cultura organizacional da empresa. E ajuda também, né, no quesito que você veio falando na sua live, né, de sucessão, hum, porque o fundador, né? Qual é o valor? Quais são os valores do fundador da empresa? Quais foram qual a missão, né, do fundador da empresa? Qual a visão, né? Então, quando você consegue alinhar a sua família, né, dentro da sucessão dessa cultura organizacional, ela se encaminha, né, mais para uma definição desse alinhamento. a Solange também, ela está fazendo uma transição de carreira, né? Ela é Uhum. farmacêutica e ela ama trabalhar com pessoas. E aí ela colocou bem aqui, ó, eu amo trabalhar com gente, mas sou farmacêutica. Eu tenho uma drogaria, quero vender saúde, mas as pessoas querem comprar remédio. Então, assim, o que você poderia estar falando para a Solange, né? Eu acredito que é uma transição de carreira que ajudaria ela, né? É, na realidade, o que que acontece? Olha, na neurociência, né, teve um professor assim que falou assim para mim assim, para nós, né, estudantes, falou assim que hoje se fala muito o anticarreira. Aí a pessoa fica, nossa, mas o que significa isso? Você vai ser contra a carreira? A carreira, a definição de carreira é um caminho curto, é um caminho estreito que você segue, tem início, meio e fim, né? E normalmente as pessoas no início, o que elas faziam? Elas começavam, não, eu quero formar, depois que eu formar eu vou trabalhar numa empresa, depois nessa empresa eu vou ficar, vou aposentar, depois eu vou fazer aquilo que eu gostaria. Hoje, né, você trabalha, você aproveita a vida também trabalhando, né? Você não precisa esperar aposentar para curtir, para poder ter momentos de lazer, de momentos para você prazerosos. Então, o que que acontece, né? Você tem um caminho e normalmente você vai formando uns pentes, né? Como eu fiz, né?
Que eu fiz? Eu sou formada em ciência da computação, eu amo a parte de TI, sou vidrada, assim, faz o que eu sou ser hoje. E aí eu fiz o mestrado em computação na parte de banco de dados, né? Depois eu vim na parte de MBA, de gestão de negócio, porque eu queria entender o funcionamento das empresas, como as empresas funcionam, fazer um plano de negócio. E aí eu fui também caminhando paralelamente para essa análise comportamental, né? Estudar o comportamento humano, para entender o ser humano, para poder desenvolvê-lo, para poder ajudá-lo. E nessa caminhada eu fui formando vários, né? Eu fui montando meu peito, né? Não abandonei uma carreira. Então, assim, a transição de carreira tem pessoas que faz abruptamente, né? Fala, tuf, não, é isso, isso. E outros vão fazendo com amadurecimento também. Ou tem pessoas que conseguem alinhar, né? Que eu falo assim, bom, eu consigo trabalhar também com pessoas, mas também consigo trabalhar na farmácia, sabe? Então existe um equilíbrio. Não, aí vai depender do que realmente do alinhamento, né, da sua missão, do seu propósito, do seu objetivo. E eu falo assim, que é o amadurecimento. Quando a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo transição de carreira, eu acho que é porque a gente está se autoconhecendo, a gente está dando permissão para entender aquilo que realmente a gente gosta de fazer, né? E trabalhar com aquilo que a gente sente prazer, né? Que a gente fala assim, nossa, eu vejo o brilho nos olhos, né? Quando a pessoa fala de algo e ela faz com muito prazer. Então, não é regra, né? Uma transição de carreira, ela pode ser conquistada, né? A gente fala assim, a gente vai descobrindo, é uma autodescoberta mesmo, é um autoconhecimento. Eu até entendo a pergunta da Solange, que eu até conheço ela. Então, assim, até eu entendo, porque quando você vende o remédio, né? E aí Aham, você está vendendo aquela cura sem procurar a raiz, né? Sem uhum, procurar o que de fato aconteceu para chegar naquilo ali. E aí eu sei que a Solange já quer estar trabalhando nessa parte ali, e é muito semelhante ao seu trabalho também, mas ela é voltada na parte de terapia, né? Então, assim, a causa, né? A raiz, o que que houve, tem que trabalhar ali em cima, né? Não só dar o aham, remédio, né? E aí uhum, eu até acho muito. E eu vejo, né, a Solange assim, ela faz mais por amor a parte mesmo de você trabalhar a terapia, a causa, né? Vamos tratar uhum. a causa, curar ali a causa. Então, isso poderia ser um propósito também, né? Ou não? Também. Também, né? E assim, a gente pensa assim, bom, o fármaco, ele é um complemento, né? Então, na realidade, ela quer aprofundar mais naquilo que ela trabalha já, né? Eu entendo assim, por exemplo, um médico, né? Vamos supor, talvez, né? Nem sempre, porque o jeito mais simples, né? A gente fala assim de curar uma dor é com a medicação, né? E a causa realmente é que trabalhar o interno, porque a gente tem nossas dores emocionais que vão para o físico, e aí por que que a gente trabalha inteligência emocional, ciência do bem-estar? Porque a gente trabalha com a prevenção. E a prevenção é de médio e longo prazo. E a medicação, ela é curativa imediata, ela tende a ser imediata, eu entendo. E aí, para quem quer trabalhar com a causa, a parte de bem-estar, para evitar, né, que chegue ao fármaco, né, que não necessariamente uma pessoa talvez com inteligência emocional, que ela dedica ao bem-estar, talvez ela tenha menos probabilidade de ir para o fármaco, né? Para a área de medicação. Então, eu entendo o Ai, que ela quer dizer. verdade. Pois é, eu fiquei analisando o que você falar, né? Você conseguiu complementar aí todos os aspectos, né? De uma vez só. Então,
Eu hoje que eu entendo isso, né? Durante muito tempo eu também não entendia, não conseguia compreender. Eu vou falar na minha parte pessoal, não tem assim, eu fiquei durante muito tempo sem entender o meu propósito, sem entender a minha missão, e também eu não entendi, não sabia os meus valores. E aí de um ano, 2 anos para cá, que eu sentei e falei, ó, eu tenho que, primeira coisa é isso aqui, porque daqui acho que vem tudo, né? Então tem coisas que são inegociáveis, tem coisa que eu não vou me permitir. Tem situação que eu sei que é esse caminho, e aí, nossa, assim, para mim foi libertador. Entender, né, esses 4 fatores na minha vida, assim, foi muito bom. E dentro da empresa também é muito bom. Isso. E tanto que eu vou enfatizar ainda mais o valor, que muita gente fala assim comigo assim, ai, Adriana, você gosta de estudar? Bom, aí a gente pode trocar a palavra estudar. Que estudar talvez exija aquela disciplina, aquela metodologia, né, que a gente. E aí eu troco essa palavra estudar por algo mais suave, que é aprender. Eu amo aprender, né? Eu estou aberta ao aprendizado Sim. em diversas áreas, né? A gente está atento, mas o meu foco hoje é na parte de comportamento. Então, eu sou especialista em neurociência e comportamento, eu tenho a pós em neurociência e comportamento, tenho uma pós, estou terminando agora, de constelação familiar sistêmica, a constelação tanto de empresarial quanto a familiar. Muito E uma bom. coisa, né, um assunto, ele vai complementando o outro. Sim. E daí se falar assim para mim, Adriana, você está proibida de fazer curso, você está proibida de ler livros. E aí tirou uma parte de mim, sabe? Então, assim, o conhecimento, não é que o meu aprendizado, se tirar isso de mim, acaba com a minha essência, né? Impede de ser Uhum. aquilo que eu sou, que eu gosto de fazer. Então, eu faço algo com prazer, né? Então, quando eu vou no curso, ele não é maçante. É porque eu quero estar ali, eu quero Sim. aprender, eu Eu quero também sou assim. entender isso, eu quero entender, eu quero ver como funciona e se eu puder trazer isso para ajudar outras pessoas, eu vou fazer isso, porque eu sei que funciona. Se funciona com muitas pessoas, se tem uma base científica nisso, por que não? Eu não posso aprender e passar para as outras pessoas aquilo Uhum. que sei. Então, os valores, eles nos ajudam muito a definir a missão de vida, né? E a Sim. missão, a gente fala assim, ai, mas Adriana, qual é a missão da Crystal Green, né? A missão da Crystal Green é conhecimento a serviço do campo, né? E a nossa visão dentro da Crystal Green é um legado de prosperidade no agro. Né? E a gente pensa assim, ai, mas e qual que é a minha missão? Né? Minha missão hoje, né, que eu falo que eu sou, que eu entendi que a minha missão é ser instrumento de paz e amor para as pessoas. Isso é muito forte, Lindo. Sim. porque quando tá turbulento, aí a gente vê, gente, a minha missão, né? Então eu permito Deus agir em mim, né? E a partir que minha fé é um dos valores muito fortes, né? O temor de Deus. Então, quando eu permito o Divino Espírito Santo agir em mim, bom, então eu posso ser canal para as outras pessoas, né? Aquilo que eu sei, eu vou poder transmitir com amor, né? E daí, Ale, falando nisso, ano que vem, né, já tá sendo, era para ter sido lançado esse ano, mas ano que vem é fato que eu vou lançar a minha mentoria, né? A mentoria vai se chamar Liderança Emocional da Mulher do Agro. Você Legal. está convidada. Ah, com certeza, E, eu e, faço essa, questão. e essa liderança emocional da mulher do agro é justamente veio falar dessa missão, né, de ensinar as mulheres a liderar emocionalmente em todas as áreas da vida. E nesses 8 anos, né, o que eu aprendi de neurociência, ciência do bem-estar, comportamento e constelação, eu vou entregar nessa mentoria de 8 anos para os meus mentorados. E está sendo preparado com muito conhecimento, muitas coisas práticas e também com muito amor. Não, tenho Muito certeza que carinho. tenho certeza
que vai ser canal da graça, pode ter certeza. Porque tudo que a gente coloca amor, né? Coloca ali a nossa intenção pura do coração, ela expande mesmo, né? Sim. Solange que tá agradecendo pela live, tá falando que tá maravilhosa, Adriana. E a gente já tá chegando ao fim, né? Hoje a Tá bom. gente reduziu um pouquinho, né? O horário ali. É, já de antemão, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Se alguém aqui no chat quiser fazer alguma pergunta para a Adriana, fique à vontade, né? Eu estou super satisfeita com seu esclarecimento, com seu conhecimento. Só tenho que agradecer a Deus, né, pelo alinhamento, pela oportunidade de você ter vindo aqui, né, deixar salva essa live e outras pessoas que vão assistir ter a oportunidade também de entender um pouco mais, né? E também se precisar no futuro, né, de procurar aí você atende também empresas sem ser do agro também, né, Adriana? Ou só do agro? Eu atendo empresas do agro também, né? Porque, na realidade, a gente entende. Eu falo que é do agro, por quê, Ale? Porque é o meio onde nós da Cristal Green, nós estamos em Cristalina, Goiás, né? Que você Sim. convidada para ir lá Lindo nos lá. conhecer. E atendo empresas, mas o meu foco mesmo são empresas do agro, né? Pela Uhum. experiência que a gente tem no mercado de 20 anos. Sim. Então, 20 anos trabalhando no agro, a gente entende as dores, nós entendemos o que é trabalhar no agro, a gente entende exatamente o que se passa, porque a gente sente, né, estando Uhum. no meio Vive, ali no dia a né? dia, isso. Entendi. A Solange pediu para você indicar um curso para ela de neurociência presencial em Brasília, porque ela é daqui também. Então, oba, eu tô em Brasília também hoje e eu Pertinho. não, é isso, mas eu não, eu procurei um curso de neurociência presencial em Brasília e eu fiz online. Ah, você fez Então, online, né? eu fiz online, Eu fiz na época do Covid, né? Que Uhum. a PUC do Rio Grande do Sul, a neurociência era só presencial. Como teve o Covid, ela abriu para online, né? Então a presencial eu não tenho nenhum, Vou eu não, fazer. se você, inclusive Solange, se você tiver alguma indicação e for fazer, pode me chamar. A presencial em Brasília, porque eu Sim, ainda não conheço. legal, bacana. E aí você fez pela PUC de São Paulo, Não, então, né? do Rio Rio Grande do Sul. Grande do É Sul. Isso, verdade. isso, pela PUC do Rio Grande do Sul. Isso. E o interessante é que a neurociência hoje, né, ela abrange todas as áreas do conhecimento, né? Verdade. Então, para você entender o comportamento, né, a parte funcional do seu cérebro, os neurônios, né, os neurotransmissores, eles abriram todas as áreas do conhecimento. Então, é, você que é formado, por exemplo, na área de farmácia, né, na área de fármaco, na neurociência vai complementar mais ainda o, a parte, né, de entendimento do comportamento da parte do cérebro, né? Muito bom. Bacana, legal, né? Muito bom. Deve ser um curso bem, bem legal mesmo, interessante. É, Adriana, já chegamos ao fim, então. Acho que não tem então mais nenhuma tá, perguntinha por aqui. Mas se você então quiser tá. continuar, por mim, tranquilo, Não, porque eu sei que você tudo está bem, com a gente pode compromisso, terminar. né? Uhum. E aí, eu quero te agradecer novamente, né? Que Deus te abençoe, que te guie, te ilumine, que onde você for possa, né, fazer outras pessoas prosperar financeiramente, pessoalmente, né? Que possa ser realmente esse canal que você já é, né? Então, assim, Uhum. também quero agradecer a todos que estão presentes, né? Que Deus também possa derramar a bênção na vida de cada um. Aquelas pessoas também que vão assistir depois também, que, né, todos possam ir, né, seguir o seu caminho, sua luz, né? E ser feliz, que é o que importa, né? Gratidão. Obrigada, Solange. Obrigada a Obrigada. todos que estão online, todos, e boa noite. Fique com Deus. Boa noite.